Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso tiveram destinos trocados em Karate Kid e possivelmente John Kreese perdeu o maior de todos os Rei Cobra. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Johnny Lawrence, um dos maiores Rei Cobra e provavelmente o maior aluno da história do Karate Cobra Kai, bicampeão regional nos anos 80. Daniel LaRusso, o chamado azarão com poucos meses de treino que conseguiu quebrar a marra do bicampeão regional de Karatê. Ambos fizeram a sua história no torneio regional de Karatê, se tornando bicampeões. No entanto, depois das suas glórias adolescentes, cada um seguiu o seu caminho. Enquanto Daniel se tornou um empresário de sucesso, Johnny não parava em emprego nenhum e inclusive não conseguia se acertar com seu próprio filho. Já falamos que Johnny e Daniel nos anos 80 eram muito parecidos. No entanto, um acabou tomando os caminhos do Cobra Kai com o Acerte primeiro e o outro teve a sua agressividade controlada pelo Sr. Miyagi, que o direcionou no caminho do Miyagi-Do. No entanto, Terry Silver sempre disse para o Daniel que ele sempre teve um pouco de Cobra Kai e ele conseguiu trabalhar bem esse lado em Karate Kid 3. Como já falado anteriormente, o Daniel sempre teve sim um pouco de Cobra Kai. Como já dito anteriormente, ao procurar o Karatê, o Daniel queria primeiramente dar o troco na gangue do Johnny. Como podemos acompanhar em Karate Kid parte 1, o Sr. Miyagi identificou isso a tempo e sempre direcionou o Daniel no caminho de que o Karatê era somente para a defesa ou para salvar uma vida. É possível que por isso o Daniel não tenha desenvolvido a sua agressividade natural, inclusive se redimindo em Karate Kid parte 3 depois que ele quebrou o nariz de uma pessoa que importunou a Jessica. No entanto, por mais que a agressividade do Daniel estivesse controlada naquele momento, ele nunca perdeu essa característica. Inclusive isso foi comprovado quando o Johnny fez aquele teste com o Daniel e os jogadores de hóquei. Por mais que o Daniel estivesse em equilíbrio naquele momento, quando os jogadores começaram a falar da Amanda, o Daniel não se conteve e acertou primeiro. Como já dito em vários outros vídeos, o Daniel estava sempre acertando primeiro na primeira temporada de Cobra Kai. Por mais que o Daniel quisesse se convencer de que ele estava seguindo os ensinamentos do Sr. Miyagi à risca, ele estava sempre acertando primeiro. E a cada vez que o Daniel atacava, ele dava um passo a mais em direção à guerra de Karatê. Por que estou dizendo isso? Porque o Johnny acordou novamente para o Karatê por conta das piadinhas do LaRusso na concessionária. E mesmo depois que o Johnny acordou novamente para o Karatê como sensei, ele parecia muito disposto a fazer algo diferente, trazer um novo Cobra Kai, porque ele não concordava com os métodos de seu antigo professor. No entanto, Daniel era tão traumatizado com o Cobra Kai que ele realmente não queria que o Johnny o trouxesse de volta. Então ele passou a atacá-lo cada vez que ele podia na primeira temporada. Como podemos reparar, o Johnny na maioria das vezes parecia ser o Miyagi-Do. Afinal de contas, ele estava sempre na defensiva e quase sempre o Johnny estava correto, como quando ele espancou a gangue do Kyler e o Daniel disse que ele simplesmente espancou os amigos da sua filha. Vamos ser sinceros que realmente era isso que parecia na primeira temporada, que o Daniel estava sempre acertando primeiro e o Johnny estava sempre na defensiva. Ou seja, Daniel parecia fazer parte do Karate Cobra Kai na primeira temporada e o Johnny é que parecia fazer parte do Miyagi-Do. Se nós voltarmos muitos anos no tempo, nós provavelmente vamos ver que o Johnny Lawrence não tinha nada a ver com o Karate Cobra Kai, como já falei em vídeos anteriores. O Johnny parecia uma versão mais jovem de Daniel LaRusso sem a agressividade. E não vamos esquecer que o Johnny tinha muitos motivos para ser agressivo, já que ele era muito maltratado pelo seu padrasto. Quando o Johnny descobriu o Dojo Cobra Kai, provavelmente ele não sabia que estaria se envolvendo em uma das maiores enrascadas de sua vida. Aí muitos vão dizer que o Johnny aprendeu a lutar e não só isso, se tornou bicampeão regional de Karatê. No entanto, seu sensei não estava muito feliz com isso, porque queria que ele fosse um verdadeiro Cobra Kai. Durante Karate Kid, o Miyagi tentou alertar ao Daniel que não existia aluno ruim, existia professor ruim. Ou seja, naquele momento o Sr. Miyagi estava tentando justificar as ações do Johnny. Ou seja, o Johnny era mais um dos que estavam sendo corrompidos pelo Karate Cobra Kai. No entanto, o LaRusso oscilava em saber disso e não saber.
Porque eu lembro que ele falou para o Robbie King que o pai dele teve o pior professor que existiu. Ou seja, naquele momento ele estava inocentando o Johnny de qualquer culpa. Ou seja, ele estava dizendo que o Cobra Kai estava fazendo isso com o Johnny. No entanto, em outros momentos nós vimos um confuso Daniel LaRusso praticamente condenar todos aqueles que faziam aula no Cobra Kai. Se você tiver uma boa memória, você vai lembrar que o Daniel disse para Sandy ficar longe de qualquer aluno que fizesse aula no Cobra Kai. Ou seja, em uns momentos o Daniel inocenta os alunos do Cobra Kai porque eles estão sendo corrompidos, mas em outros momentos ele não inocenta ninguém e condena todos eles. Já falei em muitos vídeos que Miguel Dias indo para o Karate Cobra Kai na primeira temporada é como se fosse uma resposta para a pergunta: o que aconteceria se Daniel LaRusso fosse parar primeiro no Cobra Kai? No entanto, pensando bem, o Miguel Dias não tinha a agressividade que o Daniel LaRusso demonstrava nos primeiros momentos de Karate Kid. Como já dito, o Daniel buscava uma espécie de vingança e ele sempre se perguntava quando ele ia aprender a golpear. É como se tudo que estivesse na cabeça dele era simplesmente bater nos alunos do Cobra Kai. É possível que se o Daniel LaRusso tivesse obtido êxito e tivesse conseguido treinar com John Kreese, é provável que ele tivesse se tornado um dos maiores Rei Cobra. Mas por que estou dizendo isso? Porque o Daniel já mostrava que ele tinha agressividade dentro de si, que foi moldado pelo Sr. Miyagi. No entanto, John Kreese iria trabalhar em cima de expandir essa agressividade do garoto. Se alguém achar que eu estou viajando, basta lembrar da frase de Terry Silver que disse que o Daniel sempre teve um pouco de Cobra Kai. Inclusive, quando o Daniel já era Miyagi-Do e treinou apenas um breve período no Cobra Kai, ele demonstrou essa agressividade quando ele quebrou o nariz do cara que importunou a Jess. É possível que ele tivesse sido um Rei Cobra muito melhor do que o Johnny, que visivelmente não concordava com as trapaças de seu sensei. Mesmo que em muitas outras cenas o Johnny parecesse ter uma espécie de agressividade. Mas se pararmos para analisar o Johnny criança, ele era realmente uma criança oprimida e não parecia ter nenhum tipo de agressividade, porque ele não se comportava mal com o seu padrasto. Quando o Chris percebeu que o Johnny tinha muito potencial para o Karatê, ele trabalhou em cima de desenvolver a sua agressividade para que ele fosse o melhor de todos os Rei Cobra. No entanto, é possível que o que ele tenha extraído do Johnny não tivesse sido suficiente. Na minha visão, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso tiveram destinos trocados em Karate Kid. Porque o Johnny visivelmente poderia ser um excelente Miyagi-Do e o Daniel poderia ter sido o mais cruel de todos os Cobra Kai. Mas você concorda com essas afirmações? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você nos ajuda muito aqui no canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.